O ministro Mendonça, que tinha pedido mais tempo para analisar a famosa vista, começou ontem a leitura do voto dele e ele já disse que precisava de 2 dias. Sinalizou divergência em relação aos 3 votos até agora. Para o ministro, a liberdade de expressão é indispensável e deve prevalecer entre a defesa das demais liberdades e dos demais direitos fundamentais. Estamos no Brasil ainda, Reinaldo? Ou também, assim como a Zambelli, fomos para os Estados Unidos, ou sei lá, estamos em outro local em que a Constituição não é a brasileira? Bom, vamos lá. E do Lula não vai dar tempo a falar, porque nós vamos esgotar aqui com esse senhor. Só para lembrar o que está em votação, de novo, o que está em votação é a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que um conteúdo só pode ser retirado das redes depois de decisão judicial, que sempre demora. Enquanto não houver decisão judicial, pode lá estar produzindo o desastre que for. Curiosamente, o artigo 21 do mesmo Marco Civil diz que nas questões envolvendo nudez, sexo, não sei o quê, aí sim, basta a notificação, não precisa ser a decisão judicial. Logo, nós temos um Marco Civil que diz, para as questões de nudez e sexo, a decisão tem que ser imediata. Para crianças que morrem aspirando desodorante, que se mutilam, para pregação terrorista, para pregação de golpe de Estado, aí precisa de decisão judicial. Isso aqui é um país que sabe proteger a intimidade, mas não sabe proteger o Estado de Direito, não é mesmo? Esse Marco Civil é absolutamente inconstitucional. Desrespeita o Código Civil. Eu escrevi um longo artigo nessa madrugada, como sempre, tem 77 mil toques. Os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil brasileiro. Não existe ninguém, nenhum ente, nada, zero, que não tenha responsabilidade civil. Portanto, vai dar responsabilidade civil, nós já temos 2 votos para isso. O Marco Civil, como está, é inconstitucional, voto do Fux e voto do Toffoli. Parcialmente inconstitucional, o voto do Roberto Barroso. E tem agora o André Mendonça, que decidiu falar sobre liberdade de expressão, não sei o quê. Ele ignorou a questão da responsabilidade civil, que é o que está sendo votado. E aí disse coisas exóticas. E disse uma que eu achei realmente fabuloso. Né? Tem essa frase dele aqui, quer ver? Vou achar aqui. A justiça eleitoral brasileira é confiável. Isso não está em discussão. E digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, que o homem foi à Lua e das instituições. Então, eu quero dar uma resposta para o ministro. Claro que é lícito duvidar da existência de Deus, menos para quando se vai ter uma indicação para ministro do Supremo, né? Que o senhor só foi, o senhor era terrivelmente evangélico. Mas vamos fazer de conta que isso não existe? Né? Porque aí só não era, para ser ministro supremo não era lícito no seu caso. Mas vai lá, é lícito duvidar da existência de Deus. Mas não é lícito, meu querido Diego, botar fogo em igreja. Entende? Atear fogo à igreja não é lícito. Você pode duvidar de Deus. Aliás, se você leu Spinoza, se você leu Santo Tomás de Aquino, você duvida. Mesmo Santo Tomás. É lícito duvidar das instituições. É lícito, mas não é lícito e quebrar o Supremo, e quebrar o Congresso, e quebrar a Presidente da República com convocação e cobertura ao vivo pelas redes sociais. Não é, senhor ministro? Como é lícito não crer que o homem foi à Lua, mas não é lícito ensinar isso em sala de aula, porque o professor tem de ter um compromisso com a ciência. Ele não precisa ser ateu, mas ele tem de ser professor de um Estado laico. Então ele está misturando tudo, como se, na verdade, houvesse uma tentativa de censura. O Supremo vai aprovar a responsabilização civil das redes sociais. E, segundo a lei,
segundo a lei, está em lei, enquanto o Congresso não votar uma lei. Aí o Supremo vai aplicar uma regulamentação, porque isso é uma obrigação legal. Isso não é ativismo judicial. Só quem ignora a lei fala essa besteira. E ainda que o Congresso venha votar uma lei que exclua a responsabilidade social, será considerada a responsabilidade civil, será considerada inconstitucional. Porque você imagina, Diego, se a gente tornar sem efeito os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, por exemplo, ninguém mais responde por prejuízos a terceiros. Opa! Uma sociedade assim existe? Onde? Só se nós voltarmos ao estado da natureza robesiano, né? Todos contra todos. É isso? O homem como o lobo do homem. É isso aí. Existindo todo tipo de regra já está assim, imagina se não existir, meu amigo. Né? Aí realmente ficaria impossível conviver em sociedade. Um bom fim de semana, Reinaldo. Segunda-feira nos encontraremos aqui. Segunda. Valeu, tchau. Um abraço. Abraço para você.